presencialmente, quem está online também. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciar a nossa palestra de hoje, a gente tem alguns avisos, tá bom? Lembrar vocês que nós temos a venda de lanche e também a venda do nosso bazar, da nossa livraria, que a gente está arrecadando dinheiro para a nossa casa, onde a gente consegue se manter a estabilidade. Então, caso vocês queiram tanto conhecer a nossa livraria quanto o bazar, podem ficar à vontade, tá bom? Lembrar que agora nesse segundo semestre a gente teve a mudança dos nossos horários, tá bom? A gente tem a nossa palestra começa às 18h30 e nós temos estudos presenciais agora, que começam a partir de 16 horas. Então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre os nossos estudos, fazer inscrições, vir um dia como ouvinte, pode ficar à vontade na nossa recepção, que nós temos todas as informações para vocês também. Nós temos um aviso muito especial, que é do nosso Café Fraterno, que vai acontecer no próximo sábado. Os cursos também são para ajudar na nossa campanha da geladeira, que a nossa geladeira deu um probleminha, a gente vai precisar comprar outra. E aí, com esse dinheiro que a gente vai arrecadar no nosso Café Fraterno, a gente vai conseguir custear uma nova. Então, caso vocês queiram vir compartilhar com a gente esse momento, um momento de confraternização, que a gente aproveita também para estreitar os nossos laços com o pessoal que vem, que frequenta. Então, caso vocês queiram comparecer, sintam-se convidados de coração, tá bom? Antes de começar, só vou fazer uma leitura bem breve do Minuto de Sabedoria, na mensagem do número 131. Ela diz assim: quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele, com o seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar aos outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol, para guiar o próximo, mostrando-lhes o caminho da subida. Então, após essa leitura, convido a quem se sentir à vontade, que possamos nos concentrar, fechar os olhos se sentir à vontade, agradecer primeiramente a Deus, a Mãe Maria de Nazaré, a espiritualidade amiga, por nos amparar, por nos proteger, e pedir que possa, nesse momento de hoje, dessa palestra, trazer aos nossos corações o consolo, o amparo que tanto necessitamos, e que essa casa continue aqui trazendo a nós o acalento que necessitamos. Então, te agradecemos, Mestre amado, te pedimos que também, em especial, acompanhe a nossa irmã Graciane em sua fala de hoje, e também acalme e acalente os nossos ouvidos para ouvir, tanto com o ouvido quanto com os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E a nossa palestra de hoje é do mês de setembro, né, que é da nossa campanha Todo Mundo Junto pela Vida, com a nossa irmã Graciane. Boa noite. Meu Deus, me falar de alegria, eu estou muito triste mesmo. Não faz pouco que eu disse nada. Vamos lá. 1, 2, 3, boa noite. Boa noite. Ainda não foi essa escola toda, não, mas melhorou. Vamos lá. Então, hoje, aproveitando a temática que a gente sempre trabalha com o Centro Espírita no mês de setembro, em relação à valorização da vida, que a gente sabe que o mês de setembro ele tem todo um porquê de ser o mês de referência disso, mas é um trabalho que a gente precisa desenvolver todos os dias da nossa vida. E não só para a gente, não só para a minha casa, não só para a minha família, mas para todos que estão ao nosso redor. Então, falar de alegria é muito bom. Aí, quando eu recebi a temática que está lá, cultivando a alegria, aí a gente vai precisar pensar para que a gente chegue à conclusão que precisamos para cada um de nós hoje. Quando eu falo de cultivar, o que vem na cabeça da gente? Vou cultivar. Quer dizer o quê? Plantar. A gente vai lembrar logo do quê? De uma plantação, né? E aí, se eu lembro de uma plantação, eu posso lembrar de um jardim, não posso? Quando a gente
vê um jardim, quando a gente entra em um ambiente florido, qual é a sensação que a gente tem? Bem-estar. Você sorri até sem perceber, olhando aquelas flores, sentindo aquele cheiro. Quem é que não gosta de receber uma flor? Uma rosa. Quando a gente recebe, qual é a sensação que a gente tem? De alegria. Mas para que aquele jardim esteja lá lindo, florido, alguém está fazendo o que por ele? Regando, cuidando. E aí lá naquele jardim lindo, com flores delicadas e singelas, só nascem belas plantas? Nasce mais o quê? As ervas daninhas, que, como o nome já está dizendo, são ervas que não fazem bem para aquelas plantas. E aí o que o jardineiro faz todo santo dia? Tira as ervas daninhas. E aí ele tira, no outro dia já está nascendo de novo. E ele tira novamente. E ele confere o adubo, ele confere a luz, ele confere todos os detalhes, para que quando alguém passe pela calçada, diga: como o jardim do meu vizinho é bonito. Aí eu olho para o copo do meu jardim, tá lá, pedra, só erva daninha, não tem uma flor. E aí eu vou dizer o quê? Que sorte a do meu vizinho de ter tantas flores no seu jardim. E é sorte? Não. É cuidado. É manutenção. Todos os dias. E isso dá trabalho. Então, cultivar a alegria é imaginar que dentro de nós existe um jardim. E que eu sou a minha própria jardineira. Quando eu sou a minha própria jardineira, se as minhas flores não estão lindas, coloridas, vívidas, eu não posso botar a culpa na Tamires. Não posso culpar a Mica. De quem é a responsabilidade para me regar? Minha. E nós vamos fazer algumas reflexões que vão fazer com que a gente pense mais em cada sentimento, cada palavra que sai da nossa boca, cada palavra que entra nos meus ouvidos, porque isso faz parte do cuidado com o nosso jardim. Vocês já viram esses dois desenhos animados? Quem é que sabe me dizer que é aquela de amarelinho? A alegria. E quem é essa azulzinha? A tristeza. Levanta a mão quem já assistiu esse filme. Adoro filme de criança, adoro. E aí, esse eu já assisti umas 300 vezes. Quando a gente começa o filme, o que é que acontece? Para quem ainda não assistiu, nasce uma criança com todas as suas emoções e em algum momento do filme, não são só esses dois sentimentos, né, essas duas emoções, surge lá a alegria e a tristeza. E a alegria faz de tudo para a tristeza não encostar em nada. Para que aquela criança fique o tempo todo feliz. Vocês conhecem ou já viveram uma situação assim? Onde a gente acredita que toda hora, para eu ser feliz, eu tenho que estar alegre todo o tempo. Já passou isso pela nossa cabeça? Já? Quem diz assim, oh meu Deus do céu, eu queria tanto ser feliz. Porque a gente espera assim. O que é a felicidade? É não ter um boleto para pagar, tá tudo maravilhoso, emprego dos sonhos, ou nem ter emprego, só ganhar dinheiro. E aí, o que é essa felicidade? Aí a gente vai fantasiando. Nessa fantasia, a gente perde a noção da realidade e dos valores que vão fazer a gente refletir sobre realmente o que é a alegria. A alegria vai tentando todo o tempo defender a menina para que ela nunca sinta tristeza. Vamos lá para as redes sociais. Tem gente triste? Raramente. Tem gente feia? Não. Esses dias eu quase morro de rir com as colegas, que a gente teve uma pessoa lá em comum que tinha a foto do perfil. E aí eu
sabia só que era a irmã da pessoa. E eu digo, meu Deus, ela não tem essa irmã. A irmã que eu sei dela não é esta pessoa. Aí na oportunidade que eu tive de ver a pessoa pessoalmente, meu Senhor Jesus, se fosse como de uma colega, para fazer aquela foto de desaparecidos e procurar dar foto, não achava nunca a pessoa. Porque a gente tem essa preocupação de como vai parecer para o outro. Então é como que a gente esteja em alguns momentos se comportando com alegria, com a necessidade de mostrar que nós estamos bem, que nós estamos felizes, que nós estamos alegres. E esse estar bem o tempo todo, ele não existe. Ele não existe. Continuando na ideia do filme, o que acontece do meio para o fim do filme? A alegria, para resolver o problema mais importante do filme, ela começa a perceber, até porque a própria alegria começa a sentir tristeza, que no momento mais importante da vida da menininha que elas cuidam, que elas fazem emoções, ela precisou da tristeza para ser amparada, para ser acolhida, ressignificar aquele momento de tristeza e logo em seguida voltar a sentir o quê? A alegria. Só naquele momento ela percebeu que o mais importante na vida da Riley, que é a atriz principal do filme, não era ter só a alegria, mas aprender a conviver com todas as emoções. E parece muito que a gente está vivendo isso na nossa realidade. Preocupado em parecer estar sempre bem, parecer ter mais do que nós somos. A preocupação do que vão dizer se eu não tiver isso, se eu não fizer isso, se eu não frequentar determinado lugar, se eu não usar determinada roupa, se eu não tiver determinado aparelho celular. Se isso permeia os nossos pensamentos, o que a gente pode julgar de um adolescente? Ele tem essa preocupação. Muitas vezes preocupado simplesmente com o que vai ser visto e termina esquecendo do que vai ser sentido. Quantas vezes a gente aceita convites para determinados lugares sem desejar ir? Quantas vezes a gente se vê numa situação, não, mas eu tenho que ir. E aí você vai e volta se sentindo mal. Será que a gente tem essa noção de que nós vamos detalhar isso bem direitinho daqui a pouco, que tudo que a gente faz, os ambientes onde a gente frequenta, as pessoas com quem a gente convive, o que eu assisto na minha televisão ou no meu celular, tudo isso conversa com a minha mente. E nós vamos ver como tudo isso pode trazer boas causas ou péssimas consequências. Se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando a alegria. Eu sou muito apaixonada como as coisas acontecem no centro espírita. Quando a Mica fez a leitura da prece, da mensagem, ela falou em luz e ela falou em farol. E eu chegando aqui no centro espírita, eu tinha encontrado uma mensagem no meu Instagram que falava exatamente sobre isso. E aí na mensagem que eu li dizia o seguinte: cada vez que eu acendo uma lâmpada para alguém, ela também ilumina o meu caminho. Quando a amiga falou, eu digo, olha só, como as coisas convergem quando a gente está aqui, quando nós somos benditos e amparados. Então, muitas vezes a gente tem medo de fazer pelo outro, achando que a luz vai cobrir apenas o outro. E não percebe que sempre que a gente acende uma luz, nós também somos iluminados. Que nem sempre a gente está em condições de manifestar alegria. Mas quantas e quantas vezes nós somos tomados pela consciência de que alguém, naquele momento, precisa do meu sorriso, precisa do meu abraço, precisa de uma gargalhada, precisa de um abraço que somente diga assim, eu estou aqui.
E aí a gente se veste de coragem, porque a nossa missão tem muito mais a ver com os outros, no sentido da caridade, do que com nós próprios. Não devemos dar campo à tristeza e ao medo, de modo algum, porque desta forma estaremos admitindo erroneamente o desamparo da espiritualidade superior. Quem disser que Deus desanimou de amparar a humanidade, medite na beleza do sol em cada alvorecer. Nós vamos ver muito quanto a natureza nos ensina. E quando a gente presta atenção nesse início, não devemos dar campo à tristeza. E nesse momento a gente refletir que a nossa vida não é feita só de alegria, mas também de tristeza. Nós podemos ficar tristes. Podemos? Podemos. Podemos, claro que podemos. O que é que precisa ser a nossa luta? Que essa tristeza venha e vá embora. Ela fez o trabalho dela, ela trouxe uma lição, ela trouxe uma reflexão, pronto, agora ela já pode ir e a gente traz novamente a alegria. Infelizmente, com tanta coisa na nossa rotina, a gente vê algumas pessoas aderindo ao hábito da reclamação. Reclamam se o sol está quente, como se o nosso sol tivesse sido frio, né? Reclamam se vai chover, reclamam se bateu a porta, reclamam simplesmente por tudo. Muitas vezes a pessoa não quer nem resolver, ela quer mesmo só reclamar. E quem está do lado ouvindo aquilo ali, como é que fica? A gente vai se contaminando. Porque aquela reclamação, não estou dizendo que a gente não pode reclamar, que a gente não pode desabafar. Uma coisa é a gente desabafar, chegou para mim, olha, me aconteceu isso, estou muito triste, pronto, seguimos com outros assuntos. Quando a gente começa a falar só, e perceber, vamos nos analisar, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Do que foi que eu falei hoje? Quem foram as pessoas que eu encontrei e qual foi o teor das nossas conversas? Percebam que tem conversas que elas afetam a gente. Principalmente quando vem aquela fala de falta, fala de escassez, fala de doenças, fala de problemas e mais problemas e mais problemas. Você lembra do desenho do Pica-Pau quando ele está andando com uma nuvenzinha de chuva só na cabeça dele? Que para onde ele vai, a nuvenzinha vai acompanhando. Pronto, a gente se torna aquilo ali quando a gente vibra o tempo todo essa energia da falta, da doença e da escassez. A gente precisa perceber o que sai da nossa boca, mais uma vez, e o que entra nos nossos ouvidos. Lembrando que Deus jamais desampara a humanidade. Se tiveres que chorar por algum motivo que consideres justo, chora trabalhando para o bem, para que as lágrimas não te façam inúteis. Lembra que Deus permitiu a existência das quedas d'água para que aprendamos quanta força de trabalho e renovação poderemos extrair de nossas próprias quedas. A gente sempre tem uma opção quando a gente cai. A gente pode ficar lá no chão, esperando alguém chegar para nos levantar. É certeza que vem alguém? Não. Muitas vezes a gente coloca a nossa vida numa situação de ser prejudicado, de sermos esquecidos por Deus, porque a gente cai e fica lá no fundo esperando o socorro. E muitas vezes esse socorro precisa vir de dentro. É na queda que a água ganha força. Quando a água, na correnteza de um rio, encontra uma pedra, encontra um tronco pelo meio, ela para brigar com a pedra e com o tronco. O que a água faz? Contorna, vai por cima, vai por baixo,
vai, segue. E muitas vezes a gente para a nossa vida, para o nosso dia, porque uma coisa ruim aconteceu. E não percebe quantas vezes que até o que nos acontece de ruim tem um grande propósito na nossa vida. Nenhuma palpada que a gente leva é sem um propósito. A gente precisa acreditar nisso. Alegria. Alegria que não passa e que não fere a ninguém. Nasce forte, rica e pura naquele que faz o bem. Eu assisti um vídeo do Divaldo Franco e ele disse que numa oportunidade ele estava proferindo uma palestra e quando terminou, um senhor veio abordar ele e perguntou: Divaldo, já lhe vi várias vezes, eu sempre lhe vejo sorrindo, sempre lhe vejo muito alegre, você é feliz ou cínico? Aí ele riu: se eu sou feliz. Mas você é feliz mesmo? E ele tornou a afirmar: eu sou feliz. E o senhor voltou a insistir: feliz totalmente. E aí ele disse: sim, eu sou feliz totalmente. Aí o senhor botou a mão na cintura: quer dizer que você não tem problema? Ele: não, filho, peraí. Uma coisa é eu ser feliz, outra coisa é eu ter problemas. Levanta a mão aqui nesse momento que não tem nenhum problema. E aí? Todos nós temos. E como diria a avó do meu esposo, que Deus deu uma cruz para cada um, e o homem reclamava que a cruz dele era pesada demais. Aí Deus, de tanto escutar aquela ladainha que só Deus que era pesada, que queria era a cruz do outro, que ele carregava de boa. Aí Deus pode ver, tá lá um monte de cruz. E ele foi lá, experimentou todas. Aí na hora que ele escolheu: ah, Deus, essa bem aqui que é a boa, adivinha? Era a dele. E eu nunca esqueço dessa história. Repito ela várias vezes porque ela me tocou muito. Por isso. Porque cada um de nós tem de bom, de ruim, tem de causa e de consequência exatamente, nem mais e nem menos do que a gente precisa. E pelo contrário, se a gente fizer uma análise, se a gente tivesse ciência de tudo aquilo que a gente precisa resgatar das nossas anteriores encarnações, a gente ia reconhecer mais ainda a grandeza de Deus, ia reconhecer mais ainda que tudo que a gente tem é muito mais do que aquilo que a gente merece. Muito mais do que a gente merece. Tenha certeza que tudo que a gente tem, nem mais e nem menos, é o que a gente precisa. Felicidade e sentido da vida, uma perspectiva espírita. O livro dos Espíritos aborda a felicidade e o sentido da vida sob uma ótica inovadora, que transcende a visão materialista e imediatista que muitas vezes domina a sociedade contemporânea. Não é novidade para nenhum de nós, que a nossa sociedade é a sociedade do aqui e do agora. Tudo que eu quero para a minha vida, eu quero para ontem. Tudo precisa ser feito muito rápido. As coisas precisam acontecer muito rápido e nunca foi assim e nunca vai ser assim. Todo plantio tem o tempo de ser feita a plantação, tem o tempo de ser feito a colheita. Nem um dia mais e nem um dia menos, no momento certo. Se você for querer colher antes, você vai colher o fruto verde. E se você passar da hora, você vai colher o fruto apodrecido. Nem mais e nem menos. Se eu vou no médico, e aí ele passa uma medicação que são 3 comprimidos por dia. E o remédio é caro. Eu digo que eu vou tomar só um por dia, que aí vai dar, em vez de dar um mês, vai dar 3 vezes. Vai fazer efeito? Não. Ele passou 3 e não. E aí se eu pensar assim, não, gente, isso não dói demais, vou tomar logo 6. O que vai se tornar um remédio? Veneno. Nem mais e nem menos. Essa é a nossa fragilidade. Perceber um contraponto e um equilíbrio. Ou a gente faz demais,
ou a gente faz de menos, mas não consegue reconhecer dentro de nós qual é esse ponto de equilíbrio. A obra nos convida a refletir sobre a natureza da alma, nossa essência espiritual e eterna, que busca incessantemente a evolução e o aprimoramento moral. Quando a gente faculta a felicidade da nossa vida a questões materiais, a gente sofre e se torna como aquela criança que pediu o mês todinho um brinquedo para a mãe. Na hora que recebeu o brinquedo, já descartou e disse que queria um outro. Vocês percebem que a gente se comporta muitas vezes como uma criança que faz isso? Meu sonho era ter isso, aí eu tenho, eu compro. Pronto. Estou feliz? Não. Porque eu tenho esse, mas eu queria era aquele. E aí eu luto para ter aquele. Vamos brincar com o celular. Pronto, meu sonho é um celular tal. Aí eu compro. Sou feliz porque comprei o celular? Não. Ah, mas é porque esse não tinha isso, eu vou querer um outro. E aí a gente vai mirando alto, não aproveita o que tem, não dá o valor que tem. E essa escada, ela tem fim? Não. Porque nós nunca vamos preencher um campo da alegria, da felicidade da nossa vida com coisas, com o financeiro, com o externo. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar. Através dos ensinamentos dos Espíritos, compreendemos que a felicidade verdadeira e duradoura não se encontra nos bens materiais, nos prazeres passageiros ou no sucesso mundano. Já ouviram os pais de vocês dizendo assim: tudo que vem fácil, vai fácil? Vocês concordam? De fato. Olha que quando a gente consegue uma coisa com suor, meu Deus, a gente reconhece, a gente tem cuidado, a gente faz de tudo para durar ao máximo. Quando a gente não tem essa percepção de valor, a gente não consegue perceber a importância de tudo, de cada processo na nossa vida. Ao contrário da felicidade autêntica, reside na prática do bem, no amor ao próximo, na busca por conhecimento e no desenvolvimento de nossas virtudes. Os nossos olhos, eles estão para fora, do externo. Então, geralmente, a gente busca tudo no que está fora. Quando eu dava aula de filosofia na faculdade, eu gostava muito quando chegava o período da mitologia grega, que a gente ia trabalhar a questão dos mitos. E em um dos trabalhos feitos lá com os alunos, tinha a questão dos poderes dos deuses, né? Que quando os humanos começaram a desejar ter o mesmo poder dos deuses, eles se reuniram e disseram assim: a gente tem que esconder essa chave. E tem que esconder em um lugar onde o homem nunca encontra. E eles pensaram em todos os lugares, no céu, na terra, nas montanhas. E tentem imaginar onde foi que eles tiveram a ideia que guardando lá o homem nunca encontraria. Dentro dele mesmo. Porque tudo que a gente está é voltado para lá. Nunca é voltado para dentro. E quando a gente fala para ver todas as vertentes da ciência, do conhecimento humano, isso é falado. O autoconhecimento, tudo parte de mim. Como eu me percebo, como eu me reconheço, como eu me valorizo, como eu me desvalorizo. E como eu percebo a minha função dentro daquele grupo, dentro da sociedade onde a gente está inserido. Da mesma forma, o sentido da vida não se limita à nossa existência terrena. O livro dos Espíritos nos revela que a vida é uma jornada contínua de aprendizado e evolução, e que se estende para além da morte física. Então, aqui simplesmente é uma sala de aula. Mais uma sala de aula na nossa vida. À medida que a gente avança no nosso conhecimento, a gente muda de série, muda de ano. À medida que a gente não presta atenção na aula, não entendeu que o professor, o que Jesus não deixou para o ensinamento, nós vamos lá, recuperação,
recuperação e outra recuperação, até a gente entender, aí sim a gente vai ser promovido. Cada encarnação é uma oportunidade para progredirmos espiritualmente, reparando os erros do passado e construirmos um futuro mais feliz e harmonioso. Quando a gente imagina a vida como essa passagem única, ela é desesperadora. Você imaginar que não tem replay, que não dá para voltar, que quem você perde, nunca mais vai ter. Isso é muito doloroso e é desesperador. À medida que a gente tem o esclarecimento da doutrina espírita e a gente entende que essa passagem ela é parte de um processo infinito, a gente vai acalmando o nosso coração. Isso não elimina a dor. Nós somos ainda muito pequenos e ignorantes para reconhecer a morte com o alívio que a gente deveria ter. Nós ainda não conseguimos. As perdas, elas são extremamente dolorosas. Principalmente quando a gente não tem o conhecimento da doutrina. Mesmo tendo, ela ainda dói. Porque amar alguém dói, sentir falta dói. Mas ressignificar tudo isso é a tarefa de casa que a gente tem nessa vida. Quando eu pedi para vocês levantarem a mão quem não tem um problema, nós sabemos que todos nós temos. Todos. Nós que estamos aqui dentro, as pessoas que nós deixamos lá fora, todas as pessoas que convivem com a gente. E o que a gente precisa entender? Se eu sinto dor e sei que o outro também sente, a gente precisa imaginar que a minha palavra ela sempre vai ser ou um acalanto ou um agravante. Ou eu posso me direcionar para aquela pessoa acendendo uma luz, ou eu posso apagar a luz dela e junto com ela permanecer naquela escuridão. Então, o que a gente quer? O que a gente precisa? Acender luzes ou apagar? Acender. E ter muito cuidado para a nossa luz também não ser apagada. Eterno processo de vir a ser. Quem sou eu? Eu, Graciane, eu sou filha da dona Doralice e do seu Francisco. Eu sou mãe do Yuri Filho e do Vitor Gabriel. Eu sou esposa do Yuri. Eu sou funcionária da Secretaria de Educação. Aí se eu começar a tirar, tirei eu profissional, tirei eu mãe, eu filha, eu esposa. Ficou o quê? A primeira vez que eu me perguntei isso, ficou nada. Porque minha força toda está invertida em tudo isso. O profissional, o pessoal, o afetivo. E aí onde a gente cai na ficha, que precisa ter sim uma essência. Precisa ter sim um começo de tudo e um propósito de tudo. Que é o porquê e o pra quê. Eu ser filha, eu ser mãe, eu ser esposa e eu ser profissional. Mas essa não é uma pergunta boa de ser feita pra gente. E ela não encontra de imediato uma resposta satisfatória. E só esse questionamento já deixa a gente tenso, preocupado. Até a gente digerir essa pergunta, quem sou eu? Pense numa pergunta perturbadora. Quem sou eu? Quando eu tiro as minhas funções, o que fica? Por que a gente precisa fazer isso? Porque é isso que fica que vai me acompanhar nas minhas próximas encarnações. Meu carro, minha casa, meu cargo, não levo nada, absolutamente nada. Só vai aquela principal fagulha, a sementinha lá no seu começo da germinação, que é quem realmente eu sou. Escolha ser ou não ser. Eu sou professora. Para eu ser professora, eu posso pensar assim: gente, se eu tivesse resolvido ser médica? E se eu tivesse sido advogada?
E se eu tivesse sido comerciante, empresário? E se eu tivesse sido modelo? Se eu tivesse sido, se eu tivesse. Sempre que eu escolho uma coisa, eu deixei de escolher várias outras coisas. Sempre que eu escolho um caminho, eu optei por não seguir outros caminhos. Graciane, mas por que esse questionamento? Porque a gente vê as pessoas muito insatisfeitas. Eu sou alta, não queria ser baixa. Eu sou baixa, não queria ser alta. Eu sou professora, mas não queria ser doutora. Eu sou doutora, mas não queria ser empresária. A gente vive se questionando sem reconhecer o que nós somos. Por que a gente chegou? Por que a gente escolheu isso? E até a nossa profissão, gente, ela tem a ver com o que a gente veio de missão para a Terra. O que eu precisava desempenhar para poder evoluir. Era disso que eu precisava. Eu jamais seria outra coisa. Eu precisava ser professora. Que a minha essência é o que eu faço a minha vida inteira. Eu nunca fiz outra coisa. Então, isso a gente tem que ter um entendimento. Que sempre se abre mão de algo para escolher uma coisa. Então, a gente precisa sempre fazer boas escolhas. Por quê? Cada vez que eu digo assim, eu não queria isso aqui não, desisto, aí eu volto. Disso aqui eu não gostei não, aí eu volto. Como é que evolui? Se eu estou todo tempo pedindo a recuperação da recuperação. E não adianta botar agora a culpa no obsessor, a culpa no foi porque eu não tive condições, foi por isso, por aquilo. Não. Cada caminho, cada porta que se fecha, ela está direcionando a gente para uma outra porta que vai se abrir. Se a porta ainda não abriu, é porque ainda não chegou a sua porta. Quando não chega mais não, tenha fé, meu filho, chega. Nós não vamos voltar sem ter cumprido o que a gente precisava cumprir, não. A porta chega assim. Comparação, formas de estar no mundo. Eu comecei a história falando do jardim e de quanto a gente gosta de contemplar as coisas dos outros. Eita, mas o brinco dá também, meu Deus, que brinco lindo. Olha, realçou os olhos, o beijo das coisas assim. E aí eu não olho pra mim, eu só olho pro outro. Eita, meu Deus do céu, ó, o Estácio trocou de carro 3 vezes esse ano. Tá bem roubando, só pode. Mas veio ele trabalhando a noite toda, virando, trabalhando no fim de semana, se desdobrando. Essa parte eu não quero. Eu só quero ver o resultado. Quando a gente vê a borboletinha aí batendo asas lindas, colorindo o céu, a gente não sabe o que a pouco passou. Dentro de um casulo, intocada, virada a lagarta murcha, descombalecida, até ela abrir as suas asas e se tornar uma borboleta. A gente só quer ser a borboleta, ninguém quer ser a lagarta. É a síndrome da lagarta, como a gente instituiu hoje. Então, a comparação, ela maltrata demais. Quando a gente se compara, quando a gente compara os nossos filhos, quando a gente compara o nosso trabalho com os outros, quando a gente compara a nossa existência, mas na vida do Ricardo é tudo fácil demais, meu Deus. Nasceu assim, de mão bem, tudo é fácil na vida dele. E ele já está ali louco, é não. Sempre que a gente, vocês já viram, eu vou falar isso porque eu estou vivendo essa situação. Quando a gente vê o personal fazendo exercício, né, não é fácil no mundo. Se abaixa 50 vezes, minha filha, quando vai primeiro as pernas tremendo, morrendo. Nunca a gente deve se comparar. Quanto mais a gente se compara, menos satisfeitos com o que nós somos, menos valorizando as nossas quedas, as nossas chagas e as nossas dores. A nossa história é nossa, sem um capítulo a mais e sem nenhum capítulo a menos. O autoconhecimento e a responsabilidade sobre a nossa própria vida. Sempre que a gente fala de responsabilidade, parece sempre fala de mãe, né? Para ter responsabilidade. E muitas vezes diz, não, mas eu tenho responsabilidade, eu pago minhas contas, eu me comporto socialmente de forma adequada. Não é só dessa responsabilidade com
contrário. Porque o nosso maior compromisso aqui é com a nossa encarnação. Então, se tecnicamente eu estou fazendo tudo dentro do esperado, mas se pessoalmente o projeto da minha vida não recebe atenção, essa responsabilidade aqui ela não está sendo cumprida. Porque a nossa principal responsabilidade aqui não é com nenhuma outra pessoa. É, em primeiro lugar, comigo. E aí sim, com aqueles a quem Deus me deu a condição de dividir a missão. Tem uma mensagem do livro do Fonte Viva, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que ela diz assim: estendamos o bem. Geralmente a gente associa a alegria com o quê? Com o bem. E a tristeza a gente associa com o quê? Com o mal. Vamos ver. Não te deixes vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Paulo, Romanos 12, 21. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. A história do cair, mas vou fazer o quê? Levantar. Nem que seja devagarzinho, bota no joelho, cai de novo, levanta, mas a gente levanta. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se, converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservaremos por nossa vez o fel do azedume do mal na intimidade do nosso coração. Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade, para benefício de todos. Quando a gente fala que tanto a gente vive em um país onde a gente tem diferenças climáticas absurdas, nós sofremos tanto com a seca, outros lugares com as enchentes. E em todo momento, o que a natureza faz? Se refaz. E continua garantindo que nós possamos aqui viver todos juntos. Então, é uma missão. Sempre que a gente olhar para aquela folha seca, a gente imagina que no dia seguinte, se ela for cuidada, ela torna a verdejar. Mas se ela não for cuidada, sozinha, ela não vai ter forças. Desgraça ou graça não percebida. Lembram da história que eu falei, que até no momento de quando nos acontece coisas assim bem desagradáveis, a gente precisa reconhecer a mão de Deus lá? Vocês já viram que quando tem grandes tragédias, ou com aviões, ou com ônibus, sempre aparecem nas entrevistas alguém que perdeu o avião, alguém que perdeu a passagem lá do ônibus, e por isso ela não foi.
Foi uma desgraça ou uma graça? Foi uma graça. Mas no momento que o pneu furou e ele não chegou no aeroporto, no momento que o despertador dele não tocou e ele não acordou a tempo, a gente considera como foi uma desgraça. Meu Deus do céu, que coisa ruim. Logo após, a gente percebe que ali foi uma graça. E a gente precisa treinar essa habilidade. Porque se a gente não fizer um retrospecto da nossa vida, pegar o retrovisor da nossa vida e olhar o que ficou para trás, a gente vai ver que cada coisa que deu errado foi para que em seguida outra desse certo. E a gente diz, meu Deus do céu, graças a Deus que aquilo ali não deu certo. Então, hoje, nesse momento, eu posso até me sentir chateada, mas a gente já precisa amadurecer que tudo vem para um propósito. Não é fácil ver, talvez a gente nem veja, mesmo mais à frente, mas a gente precisa em algum momento, a vida vai fazer com que em algum momento a gente olhe forçosamente para esse retrovisor e reconheça que tudo que nós temos hoje aqui são bênçãos que a gente pediu e Deus atendeu. Não do jeito que a gente pediu, talvez, mas do jeito que a gente precisava que fosse. A faxina espiritual, permissões. Aí agora a gente vai, só para já ir finalizando, perceber o sentido prático das coisas. Gente, se eu pedir para vocês me dizerem como é que o mundo está evoluindo a partir das notícias nas redes sociais e nos jornais, nós vamos dizer que o mundo está evoluindo ou que ele está piorando? Piorando. Você imagina, se acordou e a primeira notícia que você ouve é de morte, é de assalto, você está tomando café e está o jornal lá truando com tudo que não presta no mundo. É diferente de você acordar, se não quiser colocar uma Ave Maria instrumental, se não quiser colocar uma música mais calma, bota uma música animada, bota lá o seu pagode, bota lá o seu forró. Faz diferença? Faz. A sintonia faz muita diferença. Você encontrou a colega despacha. Olha, queimou o liquidificador lá de casa. Fui sair na moto, bateu o motor. No meio do caminho da carona, o pneu do outro também furou. Meu Deus do céu, quando você termina de ouvir como é que você está puxando fogo, porque você já cansou junto com a pessoa. E ontem mesmo eu observando, eu estava passando no corredor lá na clínica que eu trabalho, minha gente, mas viu uma criança atrás de mim, ela deu uma gargalhada, mas foi uma gargalhada. Eu olhei para trás de minha gente, que gargalhada foi. Eu comecei a rir só de ouvir a risada dela. Isso é energia, isso é troca. Ah, Graciane, agora eu vou tocar fogo com meus colegas, tudo que reclamam da vida. Não toca fogo não, o bicho está passando por problema dele, nós temos que acender luz para ele. Mas eu também não preciso alugar os meus ouvidos e me contaminar com toda aquela energia. Tem gente que abraça, parece que jogou uma tonelada nas nossas costas. Tem gente que abraça e chega e sai leve. Isso é energia. Dentro da nossa casa, a casa está escura, com mais de um mês que eu não limpo, porta fechada para todo lado, junta fumaça com poeira, poeira com fumaça. Você entra dentro de casa, como é que você se sente? Sufocado. Bote lá, você forró, abra a janela, cortina, passe um pano, bote um cheiro dentro dessa casa, coloque uma rosa, coloque uma planta. Muda a energia ou não muda? Muda. Como está nosso quarto? O que a gente ouve antes de dormir? Minha gente, lá em casa, jornal e filme de terror. Filme de terror sou eu, isso é uma decisão minha. Eu não assisto por nada. Tem medo? Tenho. Porque quando eu estou assistindo ali para minha cabeça, não faz uma diferença se é verdade. Eu saio lá fora e esse homem não aparecer nas calçadas. Eu, Graciane, não gosto. Porque enquanto eu estou vendo aquilo ali, meu corpo todo está simulando aquela situação. Então o estresse é o mesmo. O nosso cérebro, gente, ele não diferencia a realidade da fantasia. E por que a gente só fantasia com o que não presta? Por isso que eu gosto de filme de criança. A harmonização dos pensamentos e do nosso lar. Um dos testes que a gente vai fazer no dia a dia para perceber se tem alguma companhia errada com a gente são os nossos pensamentos. Meu marido me chama para jantar. Eu já começo, meu Deus do céu, esse assaltado. Minha gente, se no meio do caminho o pneu do carro furar.
Minha gente do céu, se isso acontecer, isso aí é meu, não? Não é meu. E aí eu devolvo pro dono. Desconecta, substitui o pensamento. Mas para isso a gente tem que ter esse autodiagnóstico. Quando a gente está com esse monte de pensamento de coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, isso não é bom. Agora pegar seu evangelho, pegue seu copinho d'água, faça lá sua prece, faça lá seu evangelho e peça um amparo físico e espiritual. Porque a gente precisa de proteção. Orar e vigiar o tempo todo. E doença e cura. Vocês perceberam que eu escrevi de forma diferente as duas palavras? Qual foi a que ficou mais forte? Que chamou mais a atenção de vocês? Cura. Se eu tivesse colocado cura no início, minúsculo, normal, e tivesse trazido doença e ter colocado da mesma forma, o que teria ficado na cabeça de vocês? Doença. Olha como uma coisa boba conversa com a minha mente. Até uma forma, a leitura de uma palavra, ela conversa comigo e ela deixa um recado. Então a gente precisa enfatizar na nossa vida, engrandecer as coisas boas, por mais bobas que elas pareçam. E a gente precisa diminuir o impacto do que é ruim na nossa vida. A gente não elimina dor, não elimina tristeza. Sempre em algum momento ela bate a nossa porta. É a nossa queda. E lembrando, é na queda que a água ganha força. E eu quero só contar uma história para a gente de fato finalizar. Vocês já ouviram a fábula da raposa e do lenhador? Não conhecem? Um lenhador, ele tinha uma raposa. Criou essa raposa, a raposa enjeitada desde era filhote. Ela era a melhor amiga do lenhador. Com o passar do tempo, o lenhador teve um filho. E aí, como só era ele, o bebê e a raposa, quem cuidava do bebê para ele cortar a lenha era a raposa. Só que todos os dias, quando ele saía para a floresta, tinha um senhor no caminho que dizia: lenhador, você deixou seu filho com aquela raposa. Rapaz, a raposa é um bicho selvagem, não vai comer seu filho. E ele rebatia: não, ela é minha amiga, eu criei ela desde bebezinha, ela jamais faria isso. E era todo dia a mesma história. Lenhador, raposa vai comer seu filho. Lenhador, raposa vai comer seu filho. E todo dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Uma bela noite, quando o lenhador chegava, que ele abriu a porta da casa, ele encontrou sangue por todo lugar e a raposa toda ensanguentada. O que ele pensou imediatamente? A raposa tinha comido o filho dele e matou a raposa. Quando ele abriu a porta do quarto, estava lá o bebê lindo e tranquilo e um bicho que a raposa tinha defendido o bebê, tinha protegido o bebê. Isso é a prova, gente, de que o que a gente ouve fica na nossa mente. E aquilo que a gente acredita perde, porque a nossa mente ela é muito frágil nesse ponto. Então, para que a gente finalize, muito cuidado com o que a gente ouve. Muito cuidado com o que a gente fala, porque tudo isso vai ser digerido aqui, no nosso coração. Toda doença do corpo, primeiro ela foi uma doença da alma. E a gente não quer acreditar na doença, a gente quer acreditar no quê? Na cura. Muitíssimo obrigada por essa e por todas as outras que ainda vamos ter aqui. Obrigada. Obrigada, Graciane, pelas palavras aqui, que é um convite, né, para a gente refletir sobre muitas coisas. Queria agradecer a todos, desejar uma boa noite e falar para o pessoal que está acompanhando online que o passe virtual vai estar disponível nos stories, tá bom?